nesse momento, Mansan, coordenando os trabalhos, seus vereadores e todos que nos assistem. Eu vou solicitar aqui o meu tempo dos 5 minutos das pequenas comunicações, seja juntado ao tempo de liderança mais de 10 minutos. Mas, na verdade, eu queria concedido comemorar a nossa lei municipal que regulamenta acerca de fila do sistema bancário público e privado da cidade de Pelotas e da outras providências. Essa lei, ela vem, na verdade, melhorar os benefícios dos usuários dos bancos, porque nós temos uma lei 5.180 de 20 de outubro de 2005, e agora, aos 10 anos dessa lei, praticamente não foi cumprido ainda o tempo de fila nos bancos e agências da nossa cidade. Houve a semana passada uma grande propaganda nos jornais, veiculada nos jornais, em relação ao não cumprimento das leis. E eu quero dizer que esta lei, idealizada pela minha bancada, ela diz o seguinte no artigo 1º, fica determinado, até vou chamar a atenção do vereador Ivan, que o vereador tem uma ascendência muito grande com o sindicato dos bancários, e que nós convidamos os sindicatos bancários e a bancada do vereador Ivan para a elaboração desta lei. Mas eu quero dizer que os sindicatos bancários, embora tenham uma representatividade em Pelotas, me parece que é Diego, não compareceu em nenhuma das reuniões, mas mesmo assim votamos por unanimidade. Essa lei diz assim, artigo 1º, fica determinado que as agências bancárias em Pelotas, sejam de bancos públicos ou privados, disponibilizem um caixa específico, caixa rápido bancário, para atendimento exclusivo a clientes que irão realizar até no máximo 2 operações. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação revogada das disposições encontradas. Gabinete do Prefeito de Pelotas, 8 de janeiro de 2015, Prefeito Eduardo Leite. O que eu quero dizer com isso? Que houve com esta lei a possibilidade, inclusive, do melhor atendimento do usuário, inclusive criar uma vaga a mais em cada agência bancária, porque o grande problema hoje da demanda é a falta de funcionários, que muitas vezes tem que ficar naqueles terminais auxiliando os usuários. Então, na verdade, é uma lei que nos contempla. Esperamos que, embora não tenha sido ainda cumprida na integridade da lei, e essa venha compensar essas dificuldades todas que o usuário tem tido. Mas eu queria também, nesse momento, eu não pretendia falar sobre a estação primeira, mas desse dia primaveril, antecedido por dias de muita chuva, temporais, tragédias, calamidades em todo o país, principalmente na região sul, onde muitas cidades foram atingidas, e Pelotas muito mais, assistimos cenas que nunca antes assistimos, talvez pela excessiva precipitação pluviométrica, mas provocados por um colega vereador que, com muita, vamos dizer assim, pobreza de espírito e de argumentos, se referiu ao nosso nome aqui nessa tribuna no dia de hoje, em relação aos escombros da estação primeira, onde dizia que nós estávamos rindo, filmando e nos divertindo. E não foi isso. Em momento algum nós faríamos esse tipo de ação, porque para nós foi uma tragédia. Mas uma tragédia anunciada, porque a verdade a população não sabe, a verdadeira história ninguém sabe, ou pouco sabe e não querem divulgar. Então, e diz que eu me referi a colegas vereadores nas redes sociais, em momento algum me referi a colegas vereadores, porque quando um projeto sai desta casa, vereador Mansan, que nos preside nesse momento, vereador Marcos Ferreira, quando o projeto sai desta casa, ele pertence ao Poder Legislativo, ele não pertence a qualquer vereador que seja. Eu me referi ao Poder Legislativo, que deveria, sim, com certeza, a Estação 1º do Areal buscar indenização do poder público, através do Legislativo, do Executivo, porque ela foi induzida por 2 leis inconstitucionais, votadas por esta casa. Em momento algum falei vereadores, se eu quisesse saber os vereadores, eu faria um pedido da relação dos vereadores que votaram as leis, que eu tenho aqui em mãos. Vou fazer a leitura rápida aqui. Me deem licença. Eu vou começar com o próprio processo, são centenas de páginas, onde em nenhum momento, muito menos a Prefeitura como a estação, cumpriu o que determinava os acordos feitos durante esses 19 anos. Tudo começou quando o doutor Irajá, inteligente, articulador, doutor Irajá Andara Rodrigues, ele concedeu uma área
de uso da área municipal a título gratuito por tempo indeterminado, com 3.012 metros quadrados, na Avenida João Gomes Nogueira, no Areal, exclusivamente, escutem bem, instalação provisória da sede das entidades, Associação dos Moradores Clara Nunes, Escola de Samba, Estação Primeira do Areal. Isso é um grande sonho e uma idealização, na época, do doutor Irajá Andara Rodrigues. Por que isso? Porque a Estação Primeira do Areal ocupava um prédio chamado Caixa de Socorro. É um prédio que era atendimento para toda a região do Areal. Quem estava doente, tinha uma tragédia, um flagelo, uma situação qualquer, procurava a Caixa de Socorro. Ali era a Caixa de Socorro para atendimento de todos os moradores do Areal, onde todo mundo era atendido, sem precisar vir à cidade, pagar ônibus, gastar sapato, andar de bicicleta, que na época se andava muito. O que aconteceu? A Estação Primeira estava sediada na Caixa de Socorro e a Prefeitura precisava construir um posto médico para toda a comunidade do Areal. Então o Irajá teve essa lucidez, esta lei que beneficiava não só a Estação Primeira, mas como a Associação dos Moradores da Clara Nunes, um prédio tombado, uma arquitetura belíssima, onde foi muitos anos primeira Delegacia Distrital de Pelotas, lá no Areal. Então, seria o útil ao agradável, o melhor sonho. Mas talvez, como eu vou dizer aqui, repetindo na tribuna, que eu já falei anteriormente por 2 vezes, por ser íngreme, com aclive e declive, talvez os membros da época da direção da escola entenderam que não era muito recomendável, porque como é que eu ia levar os carros alegóricos lá para cima, trazer, embora tenhamos equipamentos hoje para isso, e sempre tivemos, tratores, mas não concordaram. Então saíram da Caixa de Socorro, para que fosse construído lá o posto médico, e se instalaram em 1994 na Praça Alfredo Pujol, no Areal. E aí começou o problema. Moradores lá do Areal, do entorno da praça, era a única praça, a única praça existente no Areal, não tem outra. Procurem outra, não vão achar. Se achar em algum loteamento particular, mas pública era a única. Foi inclusive construída pelos presidiários, que trocava um dia de serviço por 3 dias de diminuição da pena. A abertura de valetas foi construído, foi plantado árvores de diversas espécies nativas durante o transcorrer dos anos. Só que em 1994, tão logo eles construíram um barracão, um pequeno barraco para utilizar seus instrumentos, os moradores entraram com uma denúncia no Ministério Público Estadual. Em 1996, então, houve um início desse processo. Uma ação civil pública movida contra a Prefeitura e contra a estação. Contra a estação sempre. A Prefeitura foi no final agora. Durante esses 19 anos de processo, vereador Marcos Ferreira, nunca foi atendida nenhum tipo de sentença. Houve sempre uma apelação de recursos, vários recursos. A Câmara de Vereadores, em 96, ela instituiu uma lei, 96. Pois é, a pergunta que tem para o prefeito é muito importante, o prefeito Marcola. Até então eu não tinha falado sobre esse assunto. A Lei 4.095, de 30 de julho de 96, ela desafeta a parte da Praça Alfredo Pujol, no bairro Areal, para que em seu lugar seja construída a sede da Escola de Samba, Estação Primeira do Areal. Olha o ACID, uma lei desse tipo que não tem cabimento, totalmente inconstitucional. Ela, sem uma lei, na época, ela cria uma lei desafetando uma praça para instalar uma entidade particular, onde não poderia. Hoje existe lá uma escola pública, Albina Pérez, apesar que ela é pública, ela pode ser construída lá. No caso da estação não poderia. E o que me chama a atenção, senhores vereadores, é que durante todos esses 19 anos, todas as providências foram tomadas, todos os acordos possíveis e imagináveis foram tentados, mas só não foi feita uma lei que destinasse o espaço público para a entidade privada. Esse é o grande erro, que não tinha como, nós feriríamos a Constituição. Mas a Câmara de Vereadores, como disse o vereador Marcola há pouco, quem era o prefeito, ela resolveu transferir para o prefeito, de então, a responsabilidade de resolver o imbróglio, diríamos assim.
Na lei número 5.725, datada de 10 de setembro de 2010, autoriza o Poder Executivo, olha só a pompa, a desafetar a área pública com a finalidade de manter o uso para fins sociais e dar outras providências. Esta lei, artigo 1º, autoriza o Poder Executivo a desafetar a área pública com a finalidade de manter o uso atual pela Escola de Samba Estação 1ª do Areal. Artigo 2º, fica desafetado o bem público descrito no parágrafo 1 deste artigo. Mais uma vez eu repito, cadê a lei que autoriza a entidade pública, privada, a construir espaço público? Também não existia nesse momento. E o prefeito que assinou me deu um nó na cabeça. Eu sou pintor, pedreiro, eletricista, aposentado do Ministério do Trabalho como agente administrativo, mas eu não tinha encontrado um labirinto desse tipo ainda. Uma coisa incrível, fantástica, que eu vou ter que pedir ajuda do histórico da casa para decidir como é que foi construído. Não lembro quem era o prefeito da época, 10 de setembro de 2010. Mas quem assinou como prefeito não era presidente da Câmara, era vice-presidente da Câmara. Teve que sair o presidente da Câmara, entrar o vice, assumir o poder legislativo. Aí o prefeito lá viajou, o vice possivelmente adoeceu, aí sobe o vice-presidente da Câmara, assume a prefeitura e assina. Não vou citar o nome. Mas uma engenharia legislativa e executiva em acórdão para beneficiar uma entidade privada, que foi uma ideia maravilhosa, mas a forma que foi feita foi muito complicada. E o pior, continuaram todos na berlinda, sem a lei de proteção do espaço público sendo cumprida. Então, criaram um imbróglio, uma dificuldade enorme. E eu quero dizer ao vereador que me antecedeu e àqueles que falaram sobre o assunto, porque essa fala mansa, nem tão mansa assim, porque me ataca de não estar bem das articulações mentais, e eu tenho plena convicção do que eu falo, do que eu digo, do que eu faço, e até porque já fui presidente desse poder, como disse o colega, eu fui prefeito por 2 dias, e não cometi irregularidades, não tive processos, então assim, ó, a minha vida é tranquila, é transparente, toda ela, em todos os espaços da minha vida foram transparentes. Então, eu fico preocupado, porque disseram que, saiu nas redes sociais, um jornalista colocou, espero que o vereador Edmar Campos, o gaúcho, não esteja lá. Eu estava lá, fui eu, gravei, eu não chamei RBS, não chamei jornais, não levei TV Câmara, não fiz nenhum espetáculo midiático. Fui com a minha assessoria. Olha, pessoal, nós estamos com um problema gravíssimo. A nossa estação 1ª do Areal, a mais bela estação do Areal, que tantas glórias nos trouxe ao longo dos anos, vai ser implodida, vai ser demolida. Nós temos que participar desse processo para que não hajam agressões, para que nós possamos mentalizar as pessoas que vão defender a praça e as que vão defender a escola, as que defendem a lei, as que não defendem a lei, as que sabem, as que não sabem, os que ignoram e os que são ignorantes, que nós somos todos ignorantes, não sabemos tudo. Vamos participar e registrar, porque é uma coisa única na história, não existe mais. Mas como o meu tempo se estende até a liderança, eu peço que Sua Excelência... Já foi 15 minutos. Eu agradeço a sua benevolência, quero concluir então. Vamos assistir. Fomos muito bem recebidos. Foi uma equipe, olha, impressionante, pessoal. Foram 2 viaturas das vizinhas para dar devida proteção aos transeuntes que passariam pelo local, porque só a chaminé com 10 metros estava solta. Porque a prefeitura, eu não quero defender a prefeitura se transformou em réu para cumprir uma ação do mandato, revitalizar a praça e tirar tudo de cima da praça, a ordem judicial. Mas a prefeitura foi lá, fiscalizou os prédios para tentar reutilizar os prédios, numa outra ação, por ação comunitária, mas condenou tudo, só ficou uma arquibancada de concreto, porque estava caindo, e estava caindo mesmo. Então, logo caiu praticamente sozinha a chaminé da churrasqueira. Até não sei por que uma churrasqueira, se a praia era de ensaio, a praça. Mas, para concluir, eu vou concluir. Para concluir, que foi um trabalho profícuo da parte da prefeitura, cumprindo parte da pena, porque não cumpriram toda a pena. Vai ser cumprida agora na quinta-feira, com o resto que ainda sobrou, porque eles foram tão benevolentes com o cumprimento. Eu quero dizer, não houve a presença de um oficial de justiça, ninguém, nem da Brigada Militar, para essa ação tão importante em termos de tragédia para a nossa cultura, para a nossa história.
E até a história da Câmara, que votou 2 leis autorizativas sendo inconstitucionais, foi uma aberração, com essa armadilha que, como eu disse há pouco, esse imbróglio, de como é que o vice chegou a prefeito, numa rapidez tão grande, para assinar um documento tão importante. Mas eu quero dizer que foi um dia tranquilo. Para concluir. Não houve agressões, não houve violência, nós fomos muito bem recebidos, transmitimos aos moradores que eram há 19 anos uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público em defesa dos moradores. E quando o Marcos Ferreira fala que ficou gravado lá no Ministério Público, a minha posição, que era contra a escola, não foi assim. Eu disse, eu vou assinar a minha presença, mas eu defendo os moradores que preservam a lei e preservam a praça e querem a praça. Foi o que eu disse. E quando o vereador, mas tu vai ser reeleito, mas eu não estou preocupado com os votos, estou preocupado com a minha ação eficaz aqui na tribuna da Câmara e no Poder Legislativo. Então eu quero agradecer a benevolência do senhor presidente, que pela primeira vez eu assisto o vereador suplente, não sendo nem o mais velho, mas me deu esse privilégio de assistir como presidente desse poder, permitir que eu passasse alguns minutos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Espero que fique esclarecido que o vereador Gaúcho defendeu a lei e estava lá como único representante do Poder Legislativo. Assim como vocês, carnavalescos, não compareceram na entrega dos troféus lá no Clube Diamantinos, uma das mais belas entregas de troféus solenes que tivemos. Eu era o único que estava lá. Eu fui o único. Eu não quero ser o único, quero estar junto com vocês. Um abraço.